Previdência privada. Será que esse é um bom investimento? E será que você pode investir em qualquer previdência privada? É sobre isso que a gente vai descobrir aqui no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cláudia Sefrin, educadora financeira e investidora, e você está no canal que vai te ajudar a desbravar essa jornada de investimento. Se você ainda não está inscrito, se inscreve apertando o botãozinho aqui de baixo e ativa as notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui, você já vai ser avisado em primeira mão para já assistir esse conteúdo e aprender muito sobre finanças e investimentos. Bom, e para a gente começar, eu preciso te explicar primeiro o que é uma previdência privada, certo? Então, previdência privada, gente, nada mais é do que um fundo de investimentos onde você deposita o seu dinheiro lá e vai ter uma pessoa que vai administrar esse dinheiro para que você possa ter uma rentabilidade. Então, previdência privada, na verdade, é um fundo de investimento de previdência privada. É um fundo de investimento como qualquer outro, mas ele tem umas características um pouco diferentes. Então, cada previdência privada, ela vai ser diferente de outra previdência privada. Por quê? Porque o gestor, a pessoa que administra aquele dinheiro, ela é diferente. Então, cada previdência privada tem um gestor e tem um objetivo. Tem previdências privadas, por exemplo, que elas investem o dinheiro em títulos de renda fixa. Então, elas são previdências privadas que a gente chama de conservadoras, porque elas aplicam o dinheiro em coisas mais fixas, em coisas um pouco mais seguras e, consequentemente, tem uma rentabilidade menor também. Tem fundos de previdência privada que aplicam, por exemplo, em ações. Então, são fundos de previdência mais agressivos, mais moderados e que eles conseguem ter uma rentabilidade maior. Então, a previdência privada, ela é diferente, não são todas as previdências que são iguais. Hoje, a gente tem muitas previdências privadas no Brasil. É um número gigantesco, é um dos maiores investimentos mais populares depois da poupança que a gente tem. Porém, a quantidade de previdências privadas que realmente são boas, aí tá dando para contar nos dedos quase, porque previdência privada, geralmente aquelas que oferecem pra gente nos nossos bancos ou aquelas mais comuns que todo mundo fala, são as que entregam a menor rentabilidade. E por isso você precisa aprender, entender como você faz para avaliar uma boa previdência privada e entender se faz sentido para você ou não. Então, o primeiro fator importante é a rentabilidade, mas tem outras coisas para a gente avaliar também, como por exemplo, a taxa de administração. Esse gestor, essa pessoa que vai cuidar desse dinheiro para você na previdência, ela vai te cobrar uma taxa por isso. Então, a taxa de administração dos fundos de previdência é um fator muito importante para você levar em consideração. Quanto menor for a taxa, melhor é para você, porque a rentabilidade vai ficar contigo e não com o gestor do fundo. Então, hoje a gente tem previdências privadas que cobram taxas de até 4%. E a gente também tem previdências privadas que cobram aí 0,7% até 1%. Então, escolha sempre previdências que tenham uma taxa de administração baixa, que tenham a menor taxa que você conseguir encontrar. E um outro ponto super importante, você precisa entender que um plano de previdência privada, ele tem duas modalidades, uma PGBL ou VGBL. O que são todas essas siglas? O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Esse plano ele é mais indicado para quem faz a declaração do imposto de renda no modelo completo. Por isso, consegue se beneficiar do desconto de IR de até 12%. Então, não é para todo mundo que o PGBL funciona. Se hoje, por exemplo, você é uma pessoa que investe num PGBL e tem um modelo de declaração completa, considere isso como um benefício fiscal, porque você pode fazer o abatimento dessa despesa lá no seu imposto de renda. Como que funciona isso? Então, se hoje os seus rendimentos anuais, por exemplo, forem de R$100 mil e você conseguir investir R$12 mil no ano numa previdência privada, você pode utilizar esses 12 mil para abater do seu saldo de R$100 mil de receita e, portanto, a sua base de cálculo do imposto de renda, ela vai ser R$88 mil e não mais os 100. Consequentemente, você vai pagar menos imposto porque a base de cálculo é menor. Então, o PGBL ele é muito legal para quem faz isso, mas só um ponto de atenção. O percentual máximo que você consegue abater do imposto de renda é 12%. Não adianta investir mais na previdência privada porque você não vai conseguir deduzir isso do imposto de renda. Então, quando a gente fala em otimização fiscal, é importante que você tenha isso em mente e que você invista até 12% para ter esse benefício.
Agora, o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é ao contrário do PGBL. Você não consegue utilizar ele como abatimento do imposto de renda. Então, ele é mais indicado para quem faz declaração no modelo simplificado do imposto e para quem hoje, por exemplo, não investe um grande montante em previdência privada. A diferença também entre o VGBL e o PGBL é a tributação. No VGBL, você vai pagar o imposto de renda quando você for resgatar o seu dinheiro sobre os rendimentos. Então, você colocou 50 mil reais e a sua previdência no final do período dela rendeu até 70 mil, você só vai pagar imposto de renda sobre 20 mil, que é a diferença dos 50 que você colocou de dinheiro para os 70 que está o saldo hoje. Agora, o PGBL, ele cobra o imposto de renda sobre o montante total. Nesse exemplo que eu dei, você pagaria o imposto de renda sobre os 70 mil. E como que funciona esses regimes de tributação? Na Previdência Privada também tem duas modalidades de tributação para você escolher. Uma delas é a progressiva e a outra delas é a regressiva. No regime de tributação regressivo, o valor do imposto de renda, ele regride ao longo do tempo. Então, você começa com um percentual de 35% do imposto de renda e depois de 10 anos de previdência privada, você passa a ter um percentual de 10%. Portanto, quem escolhe o regime regressivo está pensando bastante no longo prazo, porque quanto mais tempo você deixa o seu fundo de previdência, menos imposto de renda você vai pagar. Legal. E o regime progressivo, ele é ao contrário. As alíquotas do imposto de renda, elas vão aumentando conforme a sua renda, não é conforme o tempo. Então, por exemplo, se quando você for sacar o seu dinheiro, você tiver um valor aproximado de 100 mil reais, você vai pagar um teto de imposto de renda. Agora, se você tiver, por exemplo, 50 mil, você vai pagar outro teto, outro percentual. Eu vou deixar aqui embaixo a tabelinha de imposto de renda que vale para você fazer a conta pensando no valor que você vai resgatar lá na frente. Antes da gente continuar aqui, dá um like nesse vídeo e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para todo mundo que está precisando escolher uma boa previdência privada. Bom, se você já assistiu esse vídeo até agora, você já entendeu que não são todas as previdências que são iguais e que tem aquelas que vão te favorecer mais ou te favorecer menos. E aí, a primeira coisa que você precisa sair daqui, depois de assistir esse vídeo, é entender qual é o cenário da sua previdência privada hoje. E se você vê que a sua previdência não é uma previdência boa, calma, não precisa se desesperar porque tem solução. Existe um processo na previdência privada que se chama portabilidade. O que é isso? Você pode transferir a sua previdência privada para outra previdência privada, sem pagar nada por isso, sem taxa, sem cobrança e também sem burocracia. O que você precisa fazer é informar o banco ou o lugar onde você tem a sua previdência privada de que você quer tirar de lá e colocar no outro banco, na outra instituição, na outra previdência. Isso é um processo que demora aí alguns dias para acontecer, mas é um processo muito simples e passado esse tempo, você vai conseguir já usufruir dos benefícios da sua nova previdência. E como que você faz para encontrar boas previdências privadas? Gente, aquelas previdências que estão nos bancões, então estou falando aí dos grandes bancos mesmo, Itaú, Santander, Banco do Brasil, provavelmente você vai ver que as previdências privadas que eles têm, que os fundos de previdência são os piores, aqueles que entregam a menor rentabilidade e que cobram as maiores taxas. Então, você vai lá na sua corretora e lá eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar bons fundos de previdência. E claro, se você ainda precisa de ajuda, tem profissionais hoje que são especializados em fundos de previdência lá na sua corretora. Você pode pedir para falar com algum deles, você pode mandar um e-mail se você não estiver encontrando, que eu tenho certeza que alguém da sua corretora vai conseguir te ajudar a escolher um bom fundo de previdência. Agora, entenda se faz sentido para você investir em previdência privada ou não, diante de tantas outras opções que a gente tem e diante aí de todos esses pontos que eu já expliquei para você, né? É regime de tributação, é formatos que você precisa se preocupar. Às vezes não faz sentido, por exemplo, se você já tem uma carteira de investimentos formada. Então, analise bem. Bom, e uma última informação e também super importante para você entender um pouco mais de previdência privada
é que elas têm também um benefício fiscal, principalmente para os herdeiros de uma pessoa que venha a falecer. Esse processo da previdência privada, ele não vai entrar dentro do inventário, onde vai ter toda aquela discussão, vai ter que dividir os bens, dividir entre todo mundo e etc. A previdência privada, ela tem esse ponto positivo porque ela facilita a distribuição dos recursos entre os herdeiros da pessoa que faleceu. Então, quem está como titular lá da previdência privada e elenca os dependentes dela, no momento que essa pessoa venha a falecer, o dinheiro automaticamente vai para esses dependentes, sem que esse valor da previdência precise entrar no inventário e aí, de repente, entrar em questões de herança ou outras coisas mais complexas. Então, esse sim é um ponto positivo aí da previdência privada. Gente, e aí, você tem previdência privada hoje? Comenta aqui embaixo se você já tem, qual é a sua previdência. Vamos ajudar todo mundo aí que está buscando escolher uma boa previdência com os comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui também que eu vou te ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!